Isadora Santos Mourão tinha apenas 41 anos quando foi morta a facadas no dia 13 de fevereiro de 2021, no município de Pedro II, no estado do Piauí. Advogada, Isadora estava na casa de sua mãe, Maria Nerce, quando o crime aconteceu. Dormindo no quarto do irmão, Isadora teria sido encontrada já sem vida pela mãe e por uma funcionária da casa. Como um quebra-cabeças que faltam peças e outras que não encaixam muito bem, a polícia logo chega à motivação e aos autores do assassinato. Uma herança de 4 milhões de reais teria sido o porquê da morte de Isadora. Já a autoria, segundo a polícia e o Ministério Público, seria de sua mãe e de seu irmão, João Paulo Mourão. No primeiro momento, ambos negaram que tivessem cometido o crime daquela que chamavam de filha e irmã. Alguns dias depois, a mãe assumiu o assassinato sozinha, descartando a participação de seu filho. A polícia e a promotoria mantiveram mãe e filho como responsáveis pelas facadas em Isadora. No entanto, no julgamento do dia 16 de março de 2022, Maria Nerce foi condenada a 19 anos e 6 meses de prisão. Já o irmão João Paulo foi inocentado. A investigação teria sido falha e apontado para um suspeito inocente, ou a defesa de João Paulo conseguiu inocentá-lo por falta de provas? Neste crime, afinal, há inocentes culpados ou todos os culpados podem ser, de fato, inocentes? Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com a doutora Esmaela Macedo. A doutora Esmaela é advogada de defesa de João Paulo e Maria Nerce, irmão e mãe de Isadora Mourão, que foi, como vocês viram na abertura, morta em 2021 e o seu julgamento acabou de acontecer. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por participar do programa. E eu já começo com uma pergunta que ficou clássica já, que é: doutora Esmaela, que caso é esse? Que caso é esse da Isadora Mourão? Olá, Beto. Obrigada ao espaço. O caso Isadora Mourão foi um caso que aconteceu no interior do Piauí, mais especificamente na cidade de Pedro II, uma cidade serrana, e ganhou grande repercussão nacional, tendo em vista que trata-se de um crime familiar e que também trata-se de um homicídio contra uma advogada, né? E isso cria uma estrutura estatal muito grande para se apurar o fato e se dar uma resposta, tendo em vista que foi uma cidade pequena e ficou um clamor social muito grande em decorrência desse caso. Então, foi um homicídio entre 4 paredes, e lá dentro dessa residência só se encontrava a mãe da vítima, o irmão da vítima e a filha da vítima. Então, toda a estrutura policial do Estado foi designada para esta cidade, assim como todo o suporte da OAB, também por se tratar de uma advogada. E agora, até uma pergunta um pouco antes, que a senhora já estava me ajudando a desenhar a Isadora. A Isadora era mãe, ela tinha quantos filhos, ela era advogada, era atuante, quantos anos ela tinha? Me ajuda a desenhar um pouco quem era a Isadora. Isadora era uma mulher de 41 anos, separada recentemente, mãe de 2 filhos, advogada, formada também em psicologia, estava tentando, acredito que, reconstruir a vida dela após esse divórcio, e a mãe vinha tendo muita resistência, Beto, sobre essa vida muito solta que ela vinha levando, e a mãe sempre criou a família enclausurada dentro de um cubo, guardados, sem exposição, e como ela era uma mulher que estava se mostrando muito livre, como as mulheres atuais, né, ela, acredito que, de uma certa forma, afrontou a estrutura tão reservada que aquela família detinha dentro daquele ambiente familiar.
A Isadora, ela tinha voltado a morar com a mãe, é isso? Por que ela estava na casa da mãe naquele dia? Sim, é assim, a casa da mãe fica na frente da casa onde Isadora morava. Eram duas casas, uma de fundo com a outra, inclusive com acesso de uma para a outra. Na casa dos fundos ficava uma pousada que Isadora tomava de conta, inclusive, com o irmão João Paulo. Eles eram os diretores, os responsáveis por essa pousada. E Isadora sempre iria na casa da mãe, onde, inclusive, a filha dela estava dormindo na noite do fato, né? Sempre ela ia tomar café, às vezes fazer alguma refeição lá. E a frequência era bem rotineira dela na casa da mãe. Mesmo antes de ela se separar do marido, ela já morava ali, então? Não. Quando ela morava com a família dela integral, era em Teresina, na cidade de Teresina, e depois é que ela voltou a morar em Pedro II. A filha dela tinha quantos anos à época, o ano passado? 17 anos. Então, uma adolescente já, uma moça grande. Mocinha já. Imagina o susto que ela não tenha passado. Agora, aí as investigações começam. Como é que começa o crime? Como é que tudo começa? A Isadora foi encontrada por quem? Como que ela foi encontrada? Bem, Beto, o que se tem nos autos, né, no inquérito em si, no processo por completo. A história que tem é que elas vinham tendo um desentendimento já rotineiro também, por questões que, vez ou outra, isso, alegações da senhora Nercy, que diz que, vez ou outra, ela abordava ela pedindo dinheiro. Isadora abordava a mãe pedindo dinheiro, eu quero dinheiro para isso, eu quero dinheiro para me pagar aquilo. E isso foi causando um desequilíbrio emocional na dona Nercy. No dia do fato, o que se tem nos autos é que Isadora chegou muito cedo em casa, depois de 6h30 da manhã, não se tem exatamente o horário, entre 6h30 e 7 horas da manhã, perguntou se tinha café, disse que estava com dor de cabeça, parece que tomou um comprimido para dor de cabeça ou enxaqueca, alguma coisa assim, e foi para a área dos quartos. Quando ela foi para a área dos quartos, parece que o quarto dela tinha muitas roupas em cima da cama dela, ela sempre teve um quarto, a casa tinha um quarto para cada filho. E aí ela foi dormir no quarto de João Paulo, do irmão, que é do lado do quarto dela. Entrou e perguntou, João Paulo, posso me deitar aqui com você? Dizendo ele que ele disse que podia, que ela podia ficar lá. Ela disse, é porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, vou me deitar aqui só um pouquinho, daqui a pouco eu levanto. E nisso ele levantou, disse que iria, mãe, a Isadora fica mexendo no celular e eu quero dormir até mais tarde, vou dormir no seu quarto. E dona Nercy determinou que ele fosse dormir onde a Isabela estava, a filha de Isadora, no quarto dela, Nercy, que é um quarto grande, que tem 3 camas. E lá ele foi dormir, segundo o histórico que consta nos autos. E Isabela estava na cama de casal, no quarto da avó, e João Paulo deitou na cama de solteiro, no quarto da avó. E Isadora ficou no quarto de João Paulo. Nesse intervalo de tempo, Nercy relatou na instrução, relatou no seu julgamento, que já imbuída daquele sentimento ruim, de acúmulo de desgaste, que Isadora a degradava de forma pessoal, a ofendia, dizia que ela era uma velha miserável, que era uma velha cardíaca, que ainda ia tirar o aposento dela para ela ficar lascada, termos como este. Então, isso relatos da mãe. Não existe prova nos autos de que isso de fato aconteceu, mas os relatos que tem no inquérito policial e no processo são esses. E nem testemunhas, pessoas não viram nunca Isadora se referir à mãe assim? Teve algumas testemunhas na audiência, no julgamento, no júri popular, que disseram que a relação delas estava realmente turbulenta, que elas estavam se desgastando. Inclusive, tem provas nos autos dos celulares que foram apreendidos, em que, em conversas com o João Paulo, Isadora se refere a tua mãe, João Paulo, não se refere nem a ela como mãe.
entendeu? Então, diz para tua mãe que eu não quero nada dela. Aí tem outra conversa já também de WhatsApp, diz para tua mãe que eu vou fazer questão da divisão de tudo, inclusive até a caneta que eu tiver direito. Enfim, tem algumas referências de que aparentemente elas não vinham tendo realmente uma boa relação. E por que ela toma a decisão? Então, seria a motivação da mãe de Isadora, seria esse descontentamento da relação com a filha? Exatamente, dizendo ela. E por que ela toma a decisão de matar a Isadora naquele dia especificamente? Ela disse que naquele dia, não era como ela ir dormir lá, né? Ela sempre ia para comer, para ficar algum tempo ali conversando com os próprios filhos e depois saía. Mas naquela oportunidade que ela viu que ela foi dormir, ela disse que o termo que ela usou foi: ou é hoje ou é nunca mais, ou eu mato ou um dia ela vai me matar. E aí disse que pegou a faca da cozinha e foi em direção ao quarto, disse que se aproximou do corpo, do lado assim da cama tem uma porta do banheiro, ela fez referência inclusive que estava perto da porta do banheiro, verificou se ela estava ressonando, disse que ouviu aquele respirado de quem estava dormindo e então resolveu golpeá-la. Com 10 facadas? 7 facadas. 7? 7. A primeira facada, que foi a mais profunda, de 11 centímetros, ela disse, inclusive, que Isadora tentou agarrá-la pelo braço. Isso foi até uma das nossas teses da defesa, porque realmente foi encontrado material humano compatível com o DNA de Isadora debaixo da unha dela. João Paulo tinha sido periciado e não tinha nenhum arranhão de luta corporal, porque ele foi preso no dia seguinte ao crime. E Dona Nessi não foi periciada. Então, ela disse que Isadora agarrou-a pelo braço. Quando ela disse que pensou que Isadora pudesse tomar a faca dela, aí ela deu os outros golpes, que têm profundidades, conforme a perícia, de 3, de 4, 5 centímetros. Mas o golpe fatal é o primeiro? Foi o primeiro, segundo a perícia, de 11 centímetros. E por que a mãe... Por que a mãe e até mesmo a própria filha da Isadora não foram periciadas naquele dia? Porque elas não eram, até então, elas não eram consideradas como supostas autoras, de forma alguma. A filha, quando acordou atordoada, já na presença de testemunhas, a própria empregada estava na casa e foi indagado. Por que, dona Nessi, a senhora chamou primeiro a empregada? Porque ela queria que o filho e a neta acreditassem na versão dela de que foi uma mulher que foi fazer uma cobrança de uma dívida. Então vamos contar essa parte da história. Ela teria matado Isadora e o que acontece em seguida? Ela sai do quarto, ela toma banho, ela troca de roupa, o que acontece? Ela disse que só trocou de roupa e se limpou. Só trocou de roupa e se limpou. Realmente o chão aparentemente não foi limpado porque Isadora estava quase no meio da cama. Então o sangue que saiu de Isadora ficou na cama. E o pouco que respingou no vestido da Maria Nessi, que foi o vestido que foi encontrado pela perícia. Isso seria que horas mais ou menos? Ela disse que depois de 7h30 da manhã. Porque a Isadora chega às 6h30 da tarde, é isso? No dia anterior? Manhã. Ela chega às 6h30 da manhã. Da manhã, dizendo que estava com dor de cabeça e que ia cochilar um pouco. De algum lugar, ela tinha saído, alguma coisa assim? Isso, ela sempre dormia com o namorado nesse apart-hotel lá que fica atrás da casa. E provavelmente deve ter deixado ela lá. E ela entrou para a casa da mãe para tomar café, alguma coisa, e resolveu dormir mais um pouco. Esse namorado da Isadora, que foi, pelo jeito, a última pessoa que a viu viva, ele traz algum relato da Isadora reclamando da mãe ou alguma coisa do gênero? Sim, ele relatou na audiência de instrução e confirmou no júri que ambas tinham grandes problemas pessoais, inclusive relata que Isadora se sentia ameaçada pela mãe. E ela tinha brigado dias antes? Nada? Elas tinham corriqueiramente discussões. Tá.
E que esse desentendimento já causava até medo na Isadora. Então ela chega às 6h30 da manhã, no dia 13 de fevereiro de 2021, se eu não me engano. Aí... Aproximadamente 1 hora depois, Dona Maria Nessi executou o crime. E aí o irmão já tinha ido para o quarto da Dona Maria, que é a mãe de Isadora. Isso. E aí ela entra e esfaqueia a filha. Ela sai do quarto... Entra, esfaqueia a filha. A perícia comprovou, Beto, inclusive, que após o esfaqueamento, as estocadas, este é o termo técnico, o executor saiu com a faca e existem respingos daquela faca ainda pingando sangue ao redor da cama, indo em direção à porta para sair do quarto. Então, o autor do fato saiu com a faca ainda em punho e ela escorrendo. Tem as gotas de sangue, 1, 2, 3 gotas ao redor da cama, seguindo os possíveis passos do autor do fato. E essas gotas condizem com a altura da Dona Maria e a passada dela? Exatamente. A distância entre as gotas demonstra que foram passos pequenos, né? Entre 30 a 40 centímetros de distância. O passo de um homem é aparentemente muito maior, né? Por isso que a perícia não conseguiu, assim, de fato, provar que ali seria um passo de um homem. O que foi dito é que pode ser de uma mulher, mas que provavelmente não seria de João Paulo, tendo em vista a estatura dele, que ele é um homem de 1,80 m aproximadamente, e de um porte bem maior, os passos talvez maiores. Enfim, a gente não sabe exatamente como se deu a dinâmica do fato, mas tem só uma aproximação pelo que foi periciado. Por esses dados coletados pela perícia, a gente consegue começar a imaginar como é que... Ela sai do quarto e faz o quê, a Dona Maria? Viu que Isadora rolou na cama ainda e caiu do outro lado anterior ao que foi executado. Por isso que ela está no chão. Ela viu no chão. Ela cai no chão, ela ainda tentou fugir da cama, dos golpes que estavam sendo efetuados do seu lado esquerdo. Então ela se arrastou ainda, virou e caiu do outro lado da cama, perto da cômoda do quarto. Ficou entre a cama e a cômoda. Trancou a porta e eu acredito que nesse tempo ela deve ter parado para pensar como iria criar um álibi. Que quando Dona Alzenira, que é a empregada doméstica, disse que foi ligar para ela, já eram mais de 9 horas da manhã. Ou seja, não foi um crime premeditado. A Dona Maria não ficou pensando em como matar a filha. Possivelmente não. A gente não tem como dizer de certeza, mas assim, foi provado que foi premeditado. O que eu digo é assim, ela podia desejar, mas ela não criou como que ela ia matar, para onde ela ia, o que ela ia fazer. Não dava para criar, porque ela não sabia que Isadora iria para a casa dela naquele dia. Ela não sabia que ia matar a filha naquele dia. Ela talvez tivesse até o desejo de fazer, mas... ela não sabia que seria naquele dia ou seria naquela circunstância daquela briga que aconteceu naquela manhã, por conta de, mais uma vez, ela reivindicar algum dinheiro para ela, mas eu acredito que foi a oportunidade que ela viu viável para ela. Porque, inclusive, foi uma das qualificadoras do crime, do julgamento. Foi a questão da impossibilidade da vítima reagir. Aí ela estava dormindo. Sim, daí ela sai da sala. Se Isadora tivesse acordado, não teria chance, né, de executar o crime. Claro. Isadora era também uma mulher alta, forte. Ela teria dominado a mãe mais fácil se ela tivesse imaginado o que ia acontecer. Aí ela sai desse quarto, a mãe de Isadora sai do quarto, e o que ela faz? E somente 9 horas é que se tem nova notícia da Dona Nessi, já ligando para a empregada vir para a casa dela, que tinha acontecido uma tragédia, chamando ela rapidamente. Quando ela chega, que ela mostra a cena do crime para a empregada Dona Nessi, e cadê o João Paulo? Cadê o pessoal da casa?
Aí ela disse, ainda estão tudo dormindo. Aí a Alzenira rapidamente foi chamar, meu filho João Paulo, aconteceu uma tragédia. E como ela tinha relatado para João Paulo, Isadora tinha relatado para João Paulo que não estava se sentindo bem, ele até perguntou ao lado de Isabela ainda, o que foi que aconteceu? Ela passou mal da labirintite? Diz isso os relatos, testemunhos da Alzenira e da própria Isabela. Que é a filha da Isadora. Exatamente, que estava sendo acordada naquele momento junto com João Paulo. É habitual na casa as pessoas acordarem tão tarde? Ficou comprovado que sim, que todo sábado, como o João Paulo tinha uma rotina de manhã trabalhar, à tarde ele trabalhava numa rádio e à noite ele fazia faculdade, no final de semana, o próprio namorado de Isadora confirmou que ele dormia até meio-dia, e a empregada doméstica também. Era uma coisa que a polícia até contestava. Por que você acordou tão tarde? Como se insinuasse que possivelmente ele estivesse fingindo que estava dormindo. Mas ficou comprovado que todo final de semana, sábado e domingo, eles dormiam até tarde, ele e Isabela. Ou seja, era hábito já. Próximo do almoço, era um hábito. Tá. E aí ele é acordado, então, pela mãe, pela empregada, na verdade. Pela empregada, foi até o local do crime. Quando viu, pelo amor de Deus, o que foi que fizeram com a minha irmã. Aí ele é formado em Direito. Ele disse, mamãe, chame a polícia agora. Aí a dona Nessi determinou que ele chamasse. Aí ele chamou a polícia, chamaram um segurança que é tio dele, que mora próximo também, 4 casas depois. E foi quando chegaram também as outras testemunhas da situação. Viram que a dona Nessi já tinha trocado de roupa, pois o vestido que ela estava não era mais o que foi apreendido. E João Paulo relata que estava com a roupa de dormir, um short cinza e uma camiseta branca. Fato também comprovado pela testemunha, dona Alzenira, que disse que viu ele acordando com essa roupa. No decorrer da polícia, que chegou polícia científica, que isolaram o local, João Paulo disse que após a liberação da polícia científica, ele pôde entrar no quarto e pegar uma calça, porque disse que iria até o IML acompanhando o corpo da irmã, na capital teresina. Diz que vestiu uma calça e uma blusa polo por cima da camiseta branca, que é uma das camisetas que foi muito questionado pela polícia, de que possivelmente ele teria dado fim. Na verdade, não se sabe se ele trocou, ninguém sabe. A polícia não achou nenhum vestígio, nenhuma roupa de João Paulo, com nenhum vestígio de sangue, nada. Mas encontrou a da Nessi, aparentemente até chuviscada de água, embora ela tenha dito que não lavou a roupa. Então, quer dizer, enfim, eles foram buscar a roupa dela... Todos os elementos condenavam a Nessi. A roupa dela, eles acharam, eles não tinham feito a perícia corporal nela para ver se tinham os arranhões, mas depois, quanto tempo depois eles acharam a roupa da Nessi, da Maria Nessi? Quando eles perceberam que o álibi dito por Nessi não era compatível com a verdade. Que era qual? O que ela inventou? A história de que ela inventou que uma senhora chegou na porta, batendo na campainha, pedindo para falar com Isadora, que tinha um negócio para resolver com ela de uma possível dívida que estava atrasada, de roupas. Esse foi o que ela disse que a mulher entrou, disse que Isadora autorizou ela entrar, entrou para o quarto, ela disse que não ouviu nada, não ouviu luta, não ouviu, e quando a mulher saiu, disse, eu já resolvi o que eu tinha para resolver. Uma mulher? E saiu. A mulher, uma tal de Maria, ela até chegou a dar um nome. Que é o mesmo Maria. Nome dela. O mesmo nome dela. Da mãe, mais fácil de não esquecer. Embora ela seja mais conhecida como Nessi, Dona Nessi, todo mundo na cidade faz como Nessi. Então, assim, quando toda essa situação já se tornou pública, que chegou polícia, que chegou SAMU, chegou vizinhos, parentes, o pai da Isabela veio buscá-la para retirá-la daquela situação, inclusive não deixaram ela ver aquela cena para preservar, né? Então ele levou Isabela para onde até estava outro irmão,
E daí, então, a polícia começou a investigar, tentar atrás de câmeras, onde é que estava essa Maria, por onde ela tinha saído, por onde ela tinha entrado, e chegou-se a um consenso de que aquela Maria não existia. Eles E conseguiram aí, câmeras da rua, tinha câmeras, por ser uma pousada? na rua da casa, não, mas nas proximidades tem ruas, nas ruas paralelas, se alguém viesse, teria que passar por alguma paralela, né, ou transversal. E não existia registro, nem testemunho de vizinhos vendo essa mulher. A cidade do interior, todo mundo dá notícia. Sim. Quem teve na casa de alguém, teve alguém aí mais cedo, né? Então, a gente mora numa cidade muito pequenininha, então a gente tem esse hábito de dar notícia de quem passa na porta, mas não tem essa história. E dentro da e aí casa... a polícia começou a investigar. Na casa dela também não tinha câmera, apesar de ser uma pousada, até por segurança dos... Não tem. Aqui o pessoal tem um pouco hábito, o índice de criminalidade é pequeno, tem um pouco hábito. Agora que o povo está começando a usar mais câmeras de segurança, mas ainda é muito incomum. Ainda é muito incomum. Inclusive em hotéis, nem todos têm, embora seja uma cidade turística. Quando a polícia começou a desconfiar, Beto, que esse crime poderia ter acontecido dentro da casa, e uma das coisas que eu acho que... eu não gosto de achar, eu gosto de falar com provas e documentos, mas eu acho que pode ter gerado uma desconfiança muito grande na polícia é o status físico do João Paulo. Ele toma um remédio controlado desde os 14 anos para a esquizofrenia, junto com outro irmão, inclusive, que ele dá aquela aparência de que a pessoa está em transe, duro, com o olhar seco, sem expressar sentimentos, nem sorrisos, nem tristeza. A pessoa fica aquela pessoa como se fosse um zumbi. E ele, desde muito tempo, não foi em decorrência desse crime que ele ficou com essa aparência, só que os policiais de Teresina só tiveram contato com ele agora, e viram ele nessa aparência dura, com aparência até assim, eles usaram o termo como um psicopata. Mas eu, como conheci, no tempo que eu trabalhei na prefeitura municipal aqui com ele já era daquele jeito, todo durão, por conta do efeito do remédio. E aquilo gerou neles uma desconfiança. Esse homem está muito duro, muito, aparentemente, escondendo alguma coisa. E começou a se investigar a possibilidade de ter sido ele o autor do fato. A polícia tentou justamente já atrás de provas contra ele, achou provas contra a Nessi. O que a polícia procurava e o que a polícia achou? A polícia procurava que ele fosse o assassino. Procurava uma faca, instigava ele a todo momento, inclusive tem várias gravações dele sendo abordado pelo policial, o delegado que fez a investigação, fazendo várias indagações, onde é que está, é melhor você se entregar, é melhor você falar a verdade, e ele sempre contando a mesma história que a mãe havia contado para ele. O que eu sei, doutor, é que teve uma mulher que chegou aqui. Até então, João Paulo também, um rapaz já de boa idade, não teria motivo para desconfiar da mãe, achar que a mãe iria mentir para ele. E se ele desconfiasse, eu acredito que ele seria a última pessoa a falar. Eu desconfio que seja minha mãe. Qual é o filho que vai dizer, eu desconfio que seja minha mãe? Talvez o crime que ele deve ter cometido é ter desconfiado e não o crime que ele deve ter cometido é ele ter desconfiado e não ter comentado sobre a desconfiança dele. E aí, tudo que o delegado fazia levava a dona Nessi. Ele procurando a roupa do João Paulo, encontrou a roupa da Nessi. Ele procurando uma arma usada por João Paulo, descobriu que Nessi tinha pego uma faca e tinha ido deixar na casa de uma irmã que mora 3 casas depois da dela. Ela mesma foi deixar. Isso no interstício de tempo antes da Alzenira chegar. Tudo ela tentou fazer... Alzenira empregada. Sozinha. Ou seja, entre as 7h30 da manhã e as 9 horas que ela liga para a empregada, que a empregada chega, nesse período entre 7h30 da manhã e 9 horas, ela vai até a casa de uma irmã para deixar a faca. Enrolada numa camiseta? Exatamente. Eu não sei precisar exatamente o tempo, se foi nesse horário entre 7 e 9, ou se foi depois que a polícia saiu de lá, que ela foi deixar essa faca. Mas foi no mesmo dia do crime, a cidade inteira já sabendo que Isadora tinha sido morta à facada,
porque aparentemente, inclusive, era só uma facada. Depois da perícia foi que descobriu que tinha outros ferimentos menores. Nessi foi deixar essa faca. E essa... E a Desculpa, irmã preocupada, assim... Fala, termina. A irmã preocupada? A irmã preocupada com essa história da faca, ligou para a Nessi e mandou ela pegar a faca de volta. Ela disse, essa história não tá bem, ou você manda pegar, que senão eu vou entregar para a polícia. A irmã dela não sabe que horas que a Nessi deixou a faca com ela? Ela disse, eu não estou recordando aqui para lhe dizer com precisão o horário, mas eu sei que foi no mesmo dia, de fato. E essas câmeras, quando eles foram ver as câmeras, se nas proximidades, se teria ou não essa mulher passado por ali, essas câmeras não pegaram a Nessi passando com a faca, levando para a irmã? Não, porque entre a casa de Nessi e a casa da irmã não tem câmera. Só são 3 casas ao lado. E aí na rua dela mesmo não tem. A polícia começa então a investigar e começa a chegar na Nessi, e não no João Paulo. Chegar na Nessi, e achando que João Paulo também teria sido um dos executores. Porque o delegado tinha já ouvido, inclusive, o namorado dela, que disse que era possivelmente por questão financeira. Porque o delegado eles chegam a um bilhete, que é um bilhete que o João Paulo escreveu para Isadora. E chega assim também que a motivação teria sido por uma herança. Como é que a polícia chega e o que essas provas... Não, o bilhete ele não trata de herança. Não, o bilhete ele não trata de herança. Não trata. O bilhete ele é só dizendo, Isadora, nunca mais mexa nas minhas coisas, vá cuidar de sua vida, vai cuidar de seus filhos, nós temos um irmão doente, nós temos uma mãe doente. Então é assim como... Pare de fazer confusão, ele fala... Exatamente. São 3 parágrafos e nos 3 parágrafos ele repete a mesma coisa. Pare de fazer confusão. Pare de fazer confusão. Não ponha mais meu nome, nem o nome da nossa mãe em confusão. Nossa mãe em confusão, exatamente. Então ele é como se fosse um conselho, um aviso. Para de fazer confusão na nossa família. Vá cuidar dos seus filhos, porque os filhos já estavam predominantemente com o pai. Ela tinha pouco contato, então ela estava perdendo aquele elo, tanto com a família mãe, irmão, como com os filhos. Então, esse bilhete ele não trata sobre questão de valores, de herança, de nada. Quando se chegou a esse denominador de que poderia ser por herança, foi quando o namorado foi ouvido e disse que ela vivia tendo problemas, discussão por dinheiro, e aí foi quando foi apreendido o celular, quando foi encontrado esse bilhete, aí o delegado pediu as certidões cartorárias de bens da família, situações bancárias, de fato não existe dinheiro na família, existem bens, sítio velho, casas, mas assim, espécie, dinheiro, renda, não tem, certo? Existe patrimônio imobiliário. Que são esse número de que chegou a 4 milhões. Não, assim, ali é uma especulação aproximada. Se as coisas estivessem funcionando como antigamente funcionavam. Existiam 2 fazendas, realmente, 2 fazendas, você vê assim, pelos olhos nominais, fazenda já engrandece. Mas ali são 2 fazendas, 2 chácaras, que estão tomadas pelo mato, que não tem uma galinha sendo criada, não tem mais nenhum morador, não existe ninguém na casa, a casa está abandonada, então são meros imóveis rurais. E realmente existem 2 patrimônios de mais valor, que é a casa onde a dona Maria Nessi morou a vida toda e mora, e a casa de Teresina, porque tendo em vista que ela tem problema de saúde mental, os filhos têm problema de saúde mental, sempre que ela vai a Teresina, ela precisa desse local de apoio para que não fique na casa dos outros, até porque, como ela mesmo disse, quem é que quer filho doido dos outros na sua casa, né? Então, ela sempre foi muito consciente, ela disse, eu tenho que ter uma casa em Teresina. Enfim, mas Isadora também tinha a casa dela em Teresina, tinha o carro dela, que a própria dona Nessi deu um carro 0 km para ela, deu outro para o João Paulo, certo? Então, eu acredito que não era por questão realmente de fato patrimonial. Poderia até ter dinheiro envolvido, como eu lhe disse, porque pequenas quantias, eu quero tanto hoje para me pagar uma conta assim, mas que fosse por questão de herança, até porque Isadora era advogada e sabia que poderia ter entrado com ação de inventário e ter o seu direito resguardado pela justiça patrimonial.
seria a forma mais correta e rápida, né? Então, ela nunca deu entrada em nenhum inventário. Então, eu acredito que não tenha sido, de fato, por questão desses milhões que o povo fala. Doutora Ismaela, a senhora falou algumas vezes que a dona Nessi, a dona Maria Nessi, ela teria problemas mentais. O que ela tem de problema mental? Ela toma remédio controlado também, desde muito tempo. A família toda, assim, tinha uma dificuldade de se adaptar a essa modernidade. Sempre diziam que tinham transtornos psicológicos. Ela própria, dona Nessi, toma muito remédio. O João Paulo toma remédio. O Venceslau toma remédio. Todos remédios prescritos por psiquiatras. O Venceslau é o outro filho da dona Nessi, o outro irmão da Isadora, que também tem esquizofrenia, tem parece. problema de esquizofrenia em alto grau. Ela não poderia... Inclusive, era uma das pessoas que estava no dia do crime. E o quarto dele é de frente ao da Isadora, do João Paulo, onde aconteceu o crime. Mas ele não consegue se comunicar com ninguém. O delegado tentou obter informações dele, se ele tinha visto alguma coisa, mas ele não consegue se comunicar com ninguém. A senhora chegou... Só com dele. A senhora chegou a pedir um laudo psiquiátrico para ver se a dona Nessi não estaria em surto ou alguma coisa assim no dia? Não, porque ela alega que é uma mulher capaz. Ela alega que é uma mulher capaz, que toma os remédios dela para os nervos, porque tem uma vida agitada, porque cuida de um filho que dá muito trabalho, mas que tem plena capacidade de dirimir a sua vida civil. Ela que alega. Então, a gente não arguiu essa questão de incapacidade mental dela, que embora ela tome remédio controlado, mas ela tem capacidade civil e criminal. E quando que a dona Nessi resolve confessar e por que ela resolve confessar? Ela só resolveu confessar, Beto, quando nós, advogados, já habilitados nos autos, em posse da perícia que constatava o sangue no vestido dela, que ela sempre negou, e em posse da perícia também da faca que foi encontrada na casa dela, que constava o sangue de Isadora. Foi mostrado que na faca e no vestido o sangue encontrado era de Isadora. Isso foi comprovado tecnicamente pelo DNA. Na faca, no vestido, era o sangue de Isadora e nas unhas de Isadora o material humano era de Nessi. Então, nós chegamos para ela, dona Nessi, não tem mais como você negar. Ou você confia na gente ou nós vamos abandonar o caso, porque nós não vamos trabalhar com a mentira. A senhora tem algumas benesses da lei que, se a senhora confessar, podem ser usadas para diminuir sua pena. Vamos falar a verdade, vamos tratar a coisa séria, porque senão vai você e João Paulo para o julgamento. Você assumindo com todos os elementos, pode ser que a gente consiga livrar ele. Você está causando uma injustiça muito grande com seu filho. Porque vocês já percebiam, vocês percebiam, inclusive, que o João Paulo era inocente. Sim, porque nós não conseguimos. Primeiro, porque nós já tínhamos perguntado a ele várias vezes. Como advogados, vocês sabem que a gente sempre tem essa conversa bem afinada com os clientes e bem verdadeira, para que a gente possa justamente trabalhar uma tese. Então, ele já havia dito, doutora, nunca eu faria mal, eu não tenho nenhum motivo para fazer mal para minha irmã. Eu digo, e você desconfia da sua mãe? Ele disse, doutora, eu não consigo acreditar que minha mãe possa ter feito isso, embora eu tenha, no dia que ela mandou eu ir pegar a faca, já na casa da tia Oceanira, eu achei estranho, mas como elas viviam trocando objetos de casa, eu não tive a maldade de pensar que minha mãe pudesse ter feito aquilo. E muito menos que minha mãe tivesse coragem de criar uma história tão bem criada como aparentemente se criou dessa cobradora, né? Então, ela, de posse dessa perícia e da nossa pressão, ela resolveu nos narrar todo o fato de forma bem dura. Dura para nós, como advogados, criminalistas, foi muito duro ouvir tudo que ela nos disse. E aí nós decidimos que ela iria falar a verdade na instrução para o juiz.
Ou seja, quando a irmã de Dona Nessi liga e fala, vem buscar essa faca aqui que tá esquisito, a Dona Nessi Uhum. manda o filho, o João Paulo, ir buscar? Foi. Ela disse, vai pegar uma encomenda para mim, porque estava embalado num saco amarrado. Não dava para saber o que era. Estava numa caixa, estava no saco. Ela embalou bem como se fosse um objeto qualquer. E aí ela só disse, vá lá pegar uma encomenda minha lá na Oceanira. E ele trouxe e entregou para a mãe. A mãe pegou a faca, ligou para outro primo da família e disse, olha, eu vou preservar a testemunha aqui. Claro. Fulano, venha pegar a faca, venha pegar bem aqui uma encomenda para você guardar na sua casa. E esse pessoal muito ligado a ela foi. E ele sem saber o que era, porque estava na caixa, estava no saco, embalado, aquele saco de supermercado, levou essa segunda pessoa da família. Leve e guarde, depois eu pego com você. E ele, ó, inocentemente, sem imaginar que poderia ser a arma do crime, levou. Quando chegou na casa dele, que ele contou para a esposa que tinha recebido essa encomenda da dona Maria Nessi, foi que ela disse, meu filho, vamos abrir, o que é isso aqui? Quando olharam, era uma faca. Aí ela resolveu, junto com essa outra testemunha, entregarem a faca para a perícia, para a polícia. E a polícia entregou para a perícia. E não foi encontrado sangue nessa faca. Estranhamente, a faca estava andando de casa em casa e não tinha sangue de Isadora na faca. O delegado, mais uma vez, foi na hora que foi na casa, agora eu quero a faca do crime, porque nessa não tem sangue. E aí ela pegou a faca branca, que foi usada, misturou junto com todas as facas da casa, e ela pegou essa faca marrom e botou para rodar de casa em casa, dizendo ela enganar a perícia, enganar a polícia. Se eles achassem a faca, seria a faca errada. Ela é esperta. Ela é esperta, ela é formada, é funcionária do Estado, concursada, aposentada, ela é uma mulher que tem seus níveis de inteligência. Então, ela disse no júri que foi para enganar, que botou aquela faca para rodar. Ela ainda se divertiu um pouco, né? De ver todo mundo atrás de uma faca que não era aquela, podendo incriminar o filho dela. Ela podia incriminar o filho. O intuito dela era tirar, talvez, a visão da polícia de cima dela, porque realmente existia uma faca verdadeira que tinha sido lavada, o vestido dela estava lá pela casa ainda escondido no meio de outras roupas sujas. Então, ela usou o termo despistar, porque ela achou que a perícia iria demorar, só que a perícia foi rápida, a perita estava lá fazendo a aferição no local do fato, se tinha sangue humano. E a faca, ela tinha lavado a faca real? A faca branca, sim. Tinha lavado e tinha misturado junto com todas as facas da casa. E mesmo assim a perícia conseguiu chegar no sangue da Isadora lá? Sim, porque o sangue humano, principalmente, a perita disse que ele é muito difícil. Ela disse que até com hipoclorito é muito difícil de excluir ele totalmente. Sempre fica alguma linha entre uma fenda da faca no cabo, entre o cabo e o ferro, pode ficar algum vestígio. Então, foi nessa parte que a perita encontrou sangue humano da Isadora. Nessa faca de cozinha que estava misturada com todas as outras já. E ela não pensou em jogar fora? Ela não tinha muita mobilidade de sair de casa. Ela era uma mulher que ela sempre viveu trancada dentro de casa, nem para ir numa panificadora. Ela só saía para ir ao médico ou para ir ao banco. Eram os lugares que ela saía. Então, eu acredito que ela tentou colocar a casa muito grande, com muito móvel, com muita coisa. Ela imaginou, não, no meio desse tanto de faca, só se eles periciarem todas. Foi o que aconteceu. Só que o delegado, com a sua vasta experiência, ele foi na faca maior, pelo tamanho da profundidade do... Porque 11 centímetros, a faca não pode ser pequena. Exatamente. Do ferimento no pescoço da vítima, ele iria procurar uma faca que fosse capaz de fazer aquele mesmo estrago. Então, ele foi direto na faca branca e periciou, deu sangue humano, confirmaram pelo DNA que era da Isadora.
E ela ficou consternada pelo fato de o filho estar sendo apontado como autor da morte da Isadora, até também para confessar, ou isso não foi tão forte para ela confessar? Não foi uma coisa tão com valor para ela confessar? Foi, ela sempre disse que queria ir para o lugar onde ela não deveria ter deixado o filho ir e assumir o lugar dela. Ela disse, doutora, é a única coisa que eu lhe peço, tire meu filho, eu sei que ele não vai me perdoar. Ela dizia, eu sei que ele não vai me perdoar, mas tire meu filho de lá e, se for preciso, eu vou para o lugar dele onde eu nunca deveria ter deixado ele ir, porque eu fui covarde. Ela disse esse termo, eu fui covarde, eu menti para a empregada, eu menti para ele, e meu filho está preso injustamente, eu quero que a senhora desfaça essa injustiça que eu cometi. E contou detalhadamente, inclusive com muita frieza, a situação toda que aconteceu. Mas a polícia mesmo assim manteve a versão no inquérito que os autores teriam sido João Paulo junto com Dona Nessi. O que a polícia, Sim, a polícia... o que a polícia alega, o que ela teria de comprovação para... A polícia alega que ela não teria força para cometer o crime, que ela não teria força para aquela profundidade da estocada. Mas a perita, no júri, confirmou que uma mulher, no porte dela, teria sim, com a força do corpo, tendo em vista que a vítima estava em decúbito, deitada, e o autor do fato estava em pé, com a força do corpo de dar aquela estocada. Inclusive, eles usaram o termo de que a estocada foi com o antebraço. Esse movimento. Enquanto o habitual de um homem é esse movimento, e não o uso do antebraço. O homem, ele geralmente usa o braço todo. Isso fez com que a nossa tese fosse fortalecida, de defesa, de que realmente mulher que usa esse pulso assim, né? Até habitualmente na cozinha a mulher usa isso na faca para um bife, uma carne. Então a gente usou isso, usamos o depoimento da filha da vítima, que disse que estava o tempo todo com ele, que acordou uma hora, ela disse, eu acordei pensando que era de madrugada, e eu vi ele deitado na cama do meu lado. Fui ao banheiro e voltei e ele deitado. Algum tempo depois, quando a dona Alzenira nos acordou, ele estava o tempo todo comigo. Então, a polícia fez questão de manter João Paulo na investigação sob a acusação de ser um dos autores do fato, porque a polícia acreditava que a dona Maria Nessi não tinha capacidade física de cometer aquele crime com aquelas estocadas da forma que foi colocado na perícia. Só que a perita confirmou que poderia sim ser feito por uma mulher. E a perícia não foi capaz, não houve... Eu uso muito o termo de... A gente não pode dizer, como aconteceu entre quatro paredes, se tinha 1, 2 ou 10 autores do fato. Mas a perícia só identificou um autor do fato. Inclusive, aquele gotejamento, Beto, que eu lhe falei, 3 gotinhas. Se fossem 2 pessoas esfaqueando, provavelmente teria gotejamento de 2 facas. Mas só tinha o gotejamento de uma, o vestido era da Maria Nessi, o DNA debaixo da unha era da Maria Nessi, e a filha da vítima, Isabela, disse que estava com ele, que inclusive acordou para ir ao banheiro e voltou, e ele estava dormindo no quarto. Então, não há motivos para a gente pensar o contrário. Então, foi isso. O João Paulo ficou preso desde então? Ele estava preso até o julgamento agora? Sim, ficou 1 ano e 1 mês preso. Ele sendo inocente, como ele está? Ele está muito abalado, com muito medo, porque como foi um caso de repercussão social, ele está com medo de sofrer represálias ao sair na rua. E a palavra que ele nos conta é que quer reconstruir a vida dele. Ele é concursado municipal, ele é formado em 3 faculdades, inclusive estava cursando uma faculdade, é jornalista, é formado em Direito. Então, ele tinha uma vida muito sossegada, sem nenhum histórico de qualquer agressividade, mesmo tomando remédio controlado, porque geralmente pessoas que tomam remédio controlado, uma hora explode, né? Mas como era desde 14 anos que ele fazia tratamento, nunca chegou esse momento dele precisar
E eu acredito que pela situação já controlada, ele nunca precisou ser agressivo com ninguém, ameaçar ninguém, não tem nenhum histórico. No trabalho, ele era uma pessoa exemplar. E ele tem filhos, o João Paulo? Foi casado, é casado? Não, solteiro. E Só vivia para estudar. a família do João Paulo acredita nele? Os sobrinhos, os filhos da Isadora? Como é que está a relação dentro da família dele? Assim, Beto, a gente sempre preservou esse pessoal. Inclusive, Isabela só foi usada no dia do julgamento e no dia da audiência de instrução. Porque eles estão fortemente abalados pela perda da mãe, ter sido causada, inclusive, pela avó, que era outra pessoa que eles tinham muito contato, dormiam lá na casa da avó. Então, a gente sempre preservou, e uma das formas de preservar foi não tendo contato com eles. Então, eu sempre instruí que a família não tivesse contato, a não ser que um dia eles queiram ter esse contato, mas que a gente deve respeitar esse distanciamento. Então, eu não posso lhe dizer se eles acreditam ou não, mas no dia do julgamento, a família, o pai de Isabela pediu que nós dispensássemos o seu depoimento, tendo visto que ela não tinha estrutura psicológica para participar. E nós, por sensibilidade, o promotor também, dispensamos. Então, assim, a família não demonstra ter nenhuma proximidade com ele. O outro irmão dele? É que o outro irmão dele também... O irmão dele, ele não tem nenhuma afeição, nem de felicidade, nem tristeza. Ele é uma pessoa totalmente antissocial, totalmente. E o João Paulo voltou a morar na casa onde tudo aconteceu? Agora ele já está solto? Sim, foi solto no outro dia, após o júri e a sua absolvição, ele foi solto e já está na sua casa. E para ele, você teve... Como foi para ele voltar? Você sabe como foi para ele voltar para o lugar onde a vida dele também acabou? Ele até indagou a necessidade de passar um tempo na casa da capital. Só que como a mãe dele é presa da justiça e o endereço domiciliar da prisão é esta da cidade onde aconteceu o fato, ele tem que ficar lá. Porque para ela ir para outra casa, a gente teria que fazer um pedido judicial de mudança de endereço do domicílio da prisão. Então, para que não haja mais transtornos nesse processo, nós optamos para que ele ficasse aqui, até porque ele pretende retomar o seu emprego na Prefeitura Municipal, onde ele é concursado, e estava suspenso até que houvesse uma sentença. Então, para que ele também volte a trabalhar, embora seja muito doloroso para todo mundo que se envolveu nessa situação, mas é tocar a vida para frente. Mas eu não entendi uma coisa, a dona Nercy, ela está presa em casa? Ela está em prisão domiciliar, é isso? Isso, ela está em prisão domiciliar. E vai permanecer? Sim, o juiz decidiu que sim, que ela permanece, a debilidade dela é muito grande, ela sofreu um traumatismo craniano recentemente, ficou internada em UTI por conta dessa debilidade física dela. E também por circunstância do filho que é esquizofrênico, que só aceita medicação se for dado por ela, só aceita a refeição se for dado por ela. Então tem essa necessidade dupla aí, tanto da questão da saúde dela como do filho, que é dependente dela. A dona Nercy nunca foi para um presídio, ela sempre esteve em prisão domiciliar? Sim, sempre esteve em prisão domiciliar. Então ela ficou cuidando da casa e do filho. Eu ia perguntar quem ficou cuidando desse outro filho, ela mesma ficou cuidando. Ela mesma, nem empregada não tem ninguém na casa, ninguém, nem família, ninguém visita. Ninguém quer ir, né, para esse meio. Pelo menos eu acredito até que a situação esfrie mais. E o caso João Paulo e a mãe? Ele reencontrou a mãe agora, né? Isso, no dia do julgamento, foi o primeiro encontro deles. Da sessão do júri. Ele tem... Qual é o sentimento dele pela mãe? Ele disse que a perdoou. Que a perdoou. A primeira coisa que ela fez, quando o viu, foi chorar e pedir perdão. Me perdoa, meu filho. E que eu sou uma monstra. E disse que ele não merecia uma mãe como ela. E ele, já fragilizado, 1 ano e 1 mês, sem nunca ter recebido uma visita de ninguém, num presídio, somente desta advogada e do outro, doutor Eduardo Faustino, eu acredito que ele também estava fragilizado, querendo um afago de alguém. E ele disse que a perdoava
e que ela entregasse para Deus a situação. Ele sendo inocente, deve ser muito complicado passar 1 hora na cadeia. Passar 1 ano deve ser... Não tem... Com certeza. Não tem qualificação para essa situação, mas nós o indagamos se ele tinha interesse em processar o Estado. Ele disse que não, que só quer reconstruir a vida dele em paz. O julgamento foi agora, em março, né? Dia 19 de março de 2022. 16 de março. 16 de março. O dia 16 de março de 2022 teve o julgamento, foi até rápido. Às vezes esses julgamentos demoram mais tempo, o desse foi mais rápido. Qual foi a sentença da dona Nercy? Dona Nessi pegou 19 anos e 6 meses de detenção. Quantos anos ela tem? Reclusão, desculpa. Dona Nercy tem quantos anos? Dona Nessi vai fazer 72. Tem alguma coisa especial na lei para pessoas que cometem crimes assim acima de 70 anos? Ou isso é teoria da conspiração ou lenda urbana? Tem sim. A partir de 75 tem as circunstâncias, né? Que cabe ao juiz, em cada caso específico, analisar a situação. Foi o que aconteceu. O juiz analisou as circunstâncias, inclusive dela sempre ter cumprido rigorosamente a prisão domiciliar que acontecia de forma preventiva, porque ela estava antes do julgamento presa preventivamente, sob algumas recomendações, na verdade, determinações judiciais que não podiam ser descumpridas. E ela sempre cumpriu com muita rigorosidade todas as determinações que lhe eram impostas em decorrência da prisão domiciliar. Na hora do julgamento, a dona Nercy manteve todos os fatos que a senhora me contou e foi julgada dentro do crime que ela cometeu. O João Paulo o tempo inteiro falava que ele não tinha feito nada, mas existia uma possibilidade de, no julgamento, ele ser condenado. Foi surpresa para vocês ele ter sido absolvido? Foi surpresa para ele? Como foi para vocês isso? Na verdade, o julgamento, quando ele chega nessa fase do júri popular, pode-se dizer que os jurados eles podem rasgar o processo e julgar pelo ódio, julgar pelo clamor social, porque a soberania deles é absoluta. Então, eles foram para aquele julgamento e não, embora nós tivéssemos provas seguras de que ele não havia participado do crime, e isso nos dava a esperança de que ele poderia ser absolvido, existia sim um certo receio da defesa de que a população julgasse pelo ódio e não pelas provas. Mas os jurados foram muito predados às provas e aos autos. Eles se desprenderam do ódio, do clamor, que levavam toda a sociedade petecundente nas costas, mas eles conseguiram se ater às provas e serem justos na medida do que estava comprovado judicialmente, pericialmente e também assegurado pela defesa. Mas foi uma boa surpresa, de qualquer maneira, para vocês ele ter sido absolvido. Foi uma grande alegria, sim, porque eles poderiam ter colocado um inocente sem nenhuma prova numa pena muito grande. Provavelmente igual à da mãe. E de assassinato pela morte da irmã, né? Exatamente. São muitos agravantes psicológicos aí. Eu acho que ele sendo inocente é uma somatória de terror, né? Do que ele poderia ter. A situação com certeza teria sido ainda mais complicada, porque uma das situações que nós temíamos era justamente quem iria cuidar de Venceslau, o filho mais velho. O outro irmão com problema. Né? Então, assim, a gente sempre foi consciente com a dona Nessi, a senhora vai ser condenada e a sua pena não vai ser branda, só a piedade mesmo, porque os jurados, eles podem, inclusive, julgar pela piedade e ter absolvido até a Maria Nessi, embora tivesse provas. Mas não teve motivos para que eles tivessem piedade dela, de fato. Sim. Nós, como defesa, reconhecemos também que foi um crime bárbaro, que foi um crime que chocou nossa cidade, mas nós asseguramos que a lei fosse aplicada de forma justa
e que eles fossem soberanos também com base nas provas. Quais são os próximos passos agora? Eu li que o Ministério Público quer vai entrar com recursos solicitando revisão. Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar nesses próximos anos aí sobre esse caso? O que a gente tem hoje, a situação real, João Paulo livre, absolvido, inteiramente livre da acusação. A mãe condenada a 19 anos e 6 meses em prisão domiciliar em decorrência da sua saúde. Ministério Público recorreu, buscando a prisão dela em regime fechado, na reclusão penitenciária, tendo em vista, argumentando que não há elemento suficiente para a manutenção da prisão domiciliar. E nós, como defesa, ele apresentou razões e nós apresentamos as contra-razões do recurso para justificar o motivo dela permanecer em prisão domiciliar e de que também não há necessidade de se refazer um julgamento, tendo em vista que as provas foram claras e concretas e que foram com base nas provas que os jurados julgaram. Que se fosse por clamor social, eles teriam condenado, né? Com certeza, porque quando a gente pesquisa o caso, ele vem claramente que a Isadora foi morta pelo irmão e pela mãe. Ali tem um julgamento midiático já. Muito. Inclusive foi muito batido isso pela defesa, que ele já foi condenado e que essa sentença nunca vai ser desfeita. O histórico dele vai ficar manchado, embora ele tenha sido absolvido, mas a repulsa, o constrangimento de determinadas pessoas, inclusive possíveis agressões, retaliações sociais, ele pode vir a sofrer. Então, essa condenação ele não se livra, mas com base nas provas, ele foi absolvido e a defesa ficou muito satisfeita com isso, embora Dona Nessi tenha pego uma pena muito grave, muito pesada. Por Dona Nessi estar ali na casa nesse tempo e a casa ser o local onde tudo aconteceu, é muito comum, infelizmente, eu não acho que isso é bonito não, mas é comum isso acontecer, desses lugares serem violados, apedrejados, pichados e tudo mais. Existiu isso? A casa sofreu um assassinato público da casa? Eles sofreram gritos, as pessoas xingaram ou não? Não. Esse assassinato quem sofreu fui eu, por ser advogado. Jura? Fui duramente criticada por exercer meu trabalho constitucionalmente garantido, né? Inclusive, se não fosse eu, poderia ser qualquer outro advogado ou um defensor público pago pela própria população que nos condenou, mas enfim, esse julgamento popular, repressão, por eu ser mulher, achavam que eu não deveria ter pego a causa, mas eu sou muito desprendida de colocar o meu entendimento dentro de qualquer causa que eu pegue, porque senão eu não vou ser uma advogada criminalista. Então a casa ficou totalmente íntegra, nunca teve nenhum tipo de ataque, até porque a cidade é pequena, o batalhão é perto, a polícia está sempre ali muito perto, não é nada que seja... que não seja fácil de descobrir, então eu acredito que não vale a pena para a população sujar as mãos com uma situação dessa que já está tão complicada para todos nós, né, conviver com ela. E você sofreu o quê? O que as pessoas fizeram? Brigaram com você no meio da rua? Ataques pessoais, postagens em redes sociais, me chamando de nojenta, me chamando de crápula, de advogada assassina, igual que eu tinha que ir para a cadeia junto com eles, enfim... repressão social muito grande, embora muitos elogios também. Venho aqui destacar que grandes advogados, grandes nomes jurídicos me parabenizaram pela nossa atuação, parabenizaram o doutor Eduardo, que foi meu parceiro, junto com a doutora Priscila. Então, existem entendimentos positivos e negativos e a gente só cabe a nós respeitar, né? Entregar também para Deus e que a gente tem nossa consciência de que fizemos o nosso trabalho. Nós fomos contratados para ser bons advogados e não boas pessoas. E a gente está aqui para fazer isso. Não, e as pessoas têm que entender que é o direito constitucional e é assim que a gente faz um Estado de Direito. É todo mundo ter direito, novamente essa palavra usada, à defesa.
Ampla defesa, inclusive a Constituição usa o termo ampla defesa, não é isso? E uma defesa equilibrada com o mesmo tamanho do Estado, né, do acusação. Tem que ser equilibrado, Isso, a gente senão uma paridade de armas. Eu mesmo que entrevisto muitos advogados de defesa e tudo mais, cabe aqui o meu elogio ao seu trabalho, doutora Ismaela, que vocês conseguiram ser técnicos. Em momento nenhum você tentou aqui, como já acontece muitas vezes quando eu entrevisto, de negar os fatos. A senhora nunca negou os fatos, muito pelo contrário, a senhora faz, inclusive, a dona Nercy confessar por conta de você mesma já saber que aquilo que ela está falando não está certo. Então, exatamente. É o que eu muitas vezes... O próprio juiz elogiou essa atuação da gente de contribuir com a justiça, com a verdade. Que é o que todos nós, de alguma maneira, esperamos dos advogados de defesa. Você não precisa defender, no custo que custar, a inocência de quem não é inocente. Foi o que a senhora fez. Olha, dona Nercy, está aqui. Eu posso pedir para diminuir sua pena por conta disso, daqui, mas eu não vou defender a inocência de quem não é. Isso eu acho muito louvável e muito... te falar que quase nunca eu ouvi uma vez ou outra de advogados de defesa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Cabe ao advogado de defesa também ajudar a elucidar o caso e não a criar mais efeito fumaça ainda para que nada seja resolvido. Claro, com certeza. Esse é o intuito. A gente tem esse compromisso. Quando nós fazemos o nosso juramento, é de sermos éticos e contribuir com a justiça. Não esconder fatos, obstruir processos, instruções, esconder. Eu acho que isso seria até criminoso por parte de qualquer advogado que faça dessa forma. Então, existe um parâmetro que separa os bons advogados dos advogados que, de alguma forma, se equiparam aos seus clientes. Não é incomum, como você mesmo disse, mas eu, justamente por ter trabalhado na justiça, trabalhei no judiciário, sou esposa de policial, então tudo isso, e sou mãe, sou vó, eu acho que a gente tem que contribuir, na medida das nossas possibilidades, também para o equilíbrio social. Então, é isso que eu busco. Desculpa, eu tenho que perguntar, a senhora é avó já? Sou mãe e avó de um neto de 6 anos, o Theo. Não diria nunca nem que a senhora pudesse ser mãe de alguém com mais de 10 anos, mas tudo bem. Minha caçula tem 10 anos. Parabéns. Doutora, tem uma pergunta que eu deveria ter feito, só vou fazer mais para tirar que tem que ser feito. Eu tirei daqui, mas vou fazer só por conta, se eu não fizer, vão falar porque ele não fez. Foi descartada qualquer violência sexual da Isadora? Sim, foi descartado. Foi feito o IML dela, foi feito perícia? Inclusive, ela estava com a roupa completa quando foi encontrada e foi descartado, sim. Foi feita toda a perícia, do pé à cabeça. Doutora Ismaela, tem alguma pergunta que eu não fiz que a senhora gostaria que eu tivesse feito? Ou algo desse caso que não falamos que a senhora gostaria de ressaltar? Não, Beto, estou bem satisfeita. Parabenizo você também pelas perguntas, muito ético, muito direto, bem simples. Eu estava até com receio de que fosse alguém mais formal, com perguntas muito técnicas, muito... Acaba que isso distancia o público de entender. Né? Então, eu gostei muito da sua forma, o seu linguajar bem popular, tentando fazer com que as coisas se esclareçam de formas bem simples, como eu também busco sempre fazer. Parabenizo você e toda a equipe, agradeço o espaço e me coloco à inteira disposição para qualquer outro esclarecimento que vocês venham a ter durante o planejamento desse projeto que vocês estão fazendo. Eu que agradeço. A gente sempre fala que a gente tem que fazer um programa para que o ministro do STF possa assistir e a pessoa que não entende de leis também. Assim, dessa maneira, a gente democratiza, de fato, a investigação, as leis, o trabalho da polícia. As pessoas passam a entender melhor todos esses personagens que existem dentro de um caso criminal. Então, o que a gente tenta mesmo é fazer uma conversa, não uma entrevista chata que ninguém quer ver, né?
nem quem está participando da entrevista. Com certeza. E muito obrigado, doutora. Fica aqui de novo meu parabéns pelo seu trabalho. Eu vou fazer só uma cabeça de encerramento e me despeço da senhora daqui um segundo. Conversei agora com a doutora Esmaela Macedo, que esteve à frente da defesa de João Paulo e Maria Nerci, irmão e mãe de Isadora Mourão. Como nós passamos aqui esse tempo esclarecendo quem são os autores de fato da morte, quem é, na verdade, a autora, que é uma pena, é a mãe, mas é a autora da morte de Isadora Mourão, mas tudo isso feito de forma técnica, pericial, para que assim realmente uma pessoa que tenha feito um crime pague por esse crime, e não que um inocente seja acusado erroneamente. Obrigado, até a próxima.